dia, queridos companheiros da Sociedade Espírita Joana de Ângeles, de Laranjal, São Gonçalo. Estamos iniciando a nossa reunião deste domingo, pedindo a Deus que nos abençoe, pedindo a Jesus que direcione o seu olhar de bondade, de misericórdia para todos nós, e que nós possamos ter uma manhã de aprendizado, de muitas bênçãos, de muito crescimento espiritual. Que a paz do Mestre Jesus permaneça conosco. Então, o estudo de hoje já foi anunciado, tem o tema valorização da encarnação, da reencarnação. E nós temos uma charge ali, não dá para ler quem é o autor, fico devendo isso para vocês, depois eu trago e digo quem é o autor, que mostra de uma maneira bem-humorada um espírito lá no Ministério da Reencarnação se preparando para reencarnar. E aí, dentre as opções de corpos que ele irá utilizar, ele escolhe um lá negro, com uma perna só. E aí alguém pode perguntar, mas quem é que escolhe um corpo assim? Não é? Sabemos que os negros ainda padecem de muita discriminação e as oportunidades de acesso são diferentes. Por que ele não escolheu logo um branco alto, olho verde? Porque aí as portas se abrem mais facilmente, né? Com um corpo esguio, né? Sem nenhuma gordurinha. Ele escolheu logo esse corpo defeituoso, escolheu mal. Mas nós, espíritas, sabemos que não. Que ele está escolhendo, ele já tem mérito, condições de escolher, porque muitos não têm nem essa condição, a gente vai ver. Mas ele está escolhendo aquele corpo que mais se adequa à sua necessidade. Assim como aqui, para fazer determinado tipo de trabalho, a gente escolhe a ferramenta mais útil, no mundo espiritual a gente escolhe o gênero de reencarnação, e dentre esse gênero está a forma física, que mais vai nos ajudar a vencer os maus pendores do passado, a aprender determinados aspectos da ciência do infinito que nós não aprendemos. Então, se ele precisa reforçar alguns valores no campo do esforço pessoal, da perseverança, no trato com os seus irmãos, da fraternidade, da humildade, ele vai escolher, com a ajuda dos mentores, nós vamos entender um pouco melhor isso hoje, aquele veículo físico que mais se adeque à sua necessidade. Então, quando nós vemos dentre nós os chamados coxos estropiados do passado, né? As pessoas que trazem as suas limitações, tanto físicas quanto mentais, e a maneira como essas pessoas estão se conduzindo a despeito dessas limitações, a gente avalia o grau de esforço que aquele espírito está fazendo para valorizar a sua reencarnação. Então, nós temos uma convivência fraterna entre o nosso meio com deficientes auditivos, deficientes visuais, amputados, autistas, detentores de outras patologias mentais. E aí a gente enxerga ali não como alguém doente, mas como um espírito vencendo etapas. E muitas das vezes a gente olha aquela criança, aquele jovem, aquele adulto, e não imagina o esforço que foi feito unindo encarnados e desencarnados, quantas intercessões, quantos méritos foram considerados para que aquele espírito reencarnasse daquela maneira. Então, a reencarnação é uma bênção. E só o Espiritismo nos mostra essa bênção que é a reencarnação. A reencarnação era conhecida antes do Espiritismo ser apresentada à humanidade. Os antigos conheciam a reencarnação, a entendiam determinadas comunidades, sociedades, a entendiam como metempsicose, ou seja, não entendiam direito como era, sabiam que o espírito poderia retornar ao corpo físico depois de
ter desencarnado, mas achavam muitas das vezes que poderia encarnar o corpo de um animal, que a doutrina espírita veio mostrar que não é possível. Enfim, o conhecimento da reencarnação ele já era dominado por todos os povos desde a antiguidade. Mas o Espiritismo veio dignificar essa reencarnação, mostrar como ela expressa a justiça divina. Sem a reencarnação, nós não poderíamos dizer que Deus é justo, porque a única explicação para a justiça divina, para a misericórdia divina, é o fato dele permitir que a gente reencarne. E isso não é uma coisa fácil, não é assim, estou lá, agora fui, reencarnei. Tem uma programação, seja de qual grau for a sua reencarnação, e André Luiz vai mostrar que não existem duas iguais, seja de qual for o grau de investimento na sua reencarnação, ele demanda uma complexidade que a gente tem que valorizar. Nós que aqui estamos, porque quem ainda não conhece a doutrina espírita, que não está envolvido como nós, estudando, eles têm o direito de não entender, de não valorizar, de desperdiçar a reencarnação, mas nós não. Nós precisamos entender isso e valorizar a reencarnação. Então, a ideia é justamente essa, trazer informações que vocês vão aprofundar em casa para valorizarmos a reencarnação. E Jesus, em determinado momento, ele diz: não te admires que eu te haja dito ser preciso nascer de novo. Então, Jesus disse, é preciso nascer de novo. E não se admire disso, porque nisso está a justiça divina. Então, vamos fazer um passeio pelo Livro dos Espíritos, só para relembrar, sem nos aprofundarmos muito. Então, lá na questão das questões 1661 e 170, Kardec fala da reencarnação. E aí ele pergunta, como pode a alma que não alcançou a perfeição durante a vida corpórea acabar por depurar-se, sofrendo a prova de uma nova existência? Então, se você foi criado simples e ignorante, mas o seu destino é a perfeição, nós fomos criados simples e ignorantes, é o nosso ponto de partida. Qual é o nosso ponto de chegada? A perfeição, que vai nos trazer a felicidade absoluta. Qual é o meio de fazer isso? Uma encarnação dá para isso? Não dá. Ah, mas e se eu viver 100 anos? Também não dá. Então, como é que eu alcanço isso? Sofrendo a prova da nova existência. Como realiza essa nova existência? Será pela sua transformação como espírito? Depurando-se, a alma indubitavelmente experimenta uma transformação. Mas, para isso, lhe é necessária a prova da vida corporal. Então, para evoluir, precisa passar por prova, igual na escola. Você aprende a teoria, e aí não basta você chegar para o professor e falar, entendi, tá bom, professor, me dá nota 10 aí, porque eu entendi. Ah, ótimo, você entendeu. Então, vamos fazer uma provinha para testar o que você aprendeu? Então, a provinha é essa, a reencarnação. A gente traz conceitos aprendidos, mas aí a prova é a vida física. Por isso que se diz que a Terra é escola, é educandário. A alma passa, então, por muitas existências corporais? Sim. Todos contamos muitas existências. Os que dizem o contrário pretendem manter-vos na ignorância de que eles próprios se encontram. Esse é o desejo deles. Então, se alguém disser para vocês que não existe reencarnação, não acreditem. É alguém ignorante que quer manter você na ignorância em que ele está. Parece resultar desse princípio que a alma, depois de haver deixado um corpo, toma outro, ou então que reencarne um novo corpo. É assim que se deve entender? Evidentemente. Qual o fim objetivado com a reencarnação? Expiação, melhoramento progressivo da humanidade. Sem isso, onde a justiça? É ilimitado o número das existências corporais ou o espírito reencarna perpetuamente? A cada nova existência, o espírito dá um passo para adiante na senda do progresso. Desde que se ache limpo de todas as impurezas, não tem mais necessidade das provas da vida corporal.
É invariável o número das encarnações para todos os espíritos? Não. Aquele que caminha depressa, muitas provas se forra. Todavia, as encarnações sucessivas são sempre muito numerosas, porquanto o progresso é quase infinito. Então, não tem número definido. Eu vou ter 400 reencarnações e depois estou apto. Não existe isso. Você vai aprendendo ao longo da sua evolução. Como o progresso é quase infinito, tem sempre alguma coisa para a gente aprender, tem sempre algo em que progredir, a gente continua reencarnando até fazer todo esse progresso. O que acontece é que, quando você passa por determinada fase, você não precisa mais das provas. E aí você não precisa mais reencarnar em um contexto de provas, mas vai reencarnar num contexto de aprendizado de outro tipo, em mundos mais aperfeiçoados, e vai progredir ainda assim. E aí tem toda uma questão que nós não vamos aprofundar aqui. Os corpos não serão tão perecíveis, não serão perecíveis como os corpos materiais. A matéria se organizará de maneira molecularmente diferente da matéria do nosso planeta de provas, mas encarnaremos em mundos superiores, ou acompanhando a superioridade do nosso próprio mundo, até dominar essa gama de conhecimentos que vai nos transformar em espíritos puros. O que fica sendo o espírito depois da sua última encarnação? Espírito bem-aventurado, puro espírito. Então, esse é o nosso fanal, essa é a nossa trajetória evolutiva. Estamos caminhando. Não estamos ainda tão bem quanto gostaríamos, mas nós já vencemos etapas importantíssimas deste processo. Desde os momentos em que provavelmente nos comprazíamos no mal, ou não dávamos atenção a valores que precisavam ser desenvolvidos, até o momento de hoje, em que estamos nos esforçando para que vençamos o mal, vençamos as tendências inferiores. E em que se funda o dogma da reencarnação? Na justiça de Deus e na revelação. Pois incessantemente repetimos, o bom pai deixa sempre aberta a seus filhos uma porta para o arrependimento. Então, a reencarnação, ela se funda na justiça de Deus, porque se Deus não desse oportunidade de arrependimento, ele não seria misericordioso e, por consequência, não seria justo. E na revelação, porque os Espíritos vêm revelar. Jesus já dizia, não se admire de eu dizer que é necessário que nasça de novo. Então, olha lá, a justiça de Deus, quando a gente pensa em Deus justo, tem que pensar num Deus que dá nova oportunidade. Quando você pensa num pai justo, um pai material, pai biológico, você pensa num pai que dá uma nova oportunidade ao filho. Quando você pensa num Deus justo, você pensa num Deus que dá uma nova oportunidade. Como é que é essa nova oportunidade? A reencarnação volta e corrige. Não é o que o pai faz? Fez errado. Volta e corrige. Não é que o bom professor faz? Fez errado. Volta e corrige. Então, Deus é justo. E na revelação, porque os espíritos vêm e dizem isso, sempre disseram. E com o espiritismo vem explicar melhor. Não te diz a razão que seria injusto privar para sempre da felicidade eterna todos aqueles de quem não dependeu melhorarem-se? Não são filhos de Deus todos os homens? Só entre os egoístas se encontra a iniquidade, o ódio implacável e os castigos sem remissão. E aí fechamos esse bloco de questões sobre a reencarnação, que foi uma lembrança, né? Uma revisão de matéria, digamos assim, porque todos já tiveram maior ou menor contato com esse assunto. Nós entramos num outro assunto que responde diretamente pela reencarnação, que é a união da alma e do corpo. Mas antes de entrar nessa discussão, que também é do Livro dos Espíritos, vamos fazer uma visualização aqui, um exercício mental. Vocês estão todos reencarnados aqui, nós estamos todos reencarnados. Tem os desencarnados também, que devem estar planejando a desencarnação deles, então isso vai ser a reencarnação deles, perdão, e isso vai servir para que eles aprendam. Mas vamos falar para os encarnados agora. Vocês se imaginam,
onde é que vocês estavam antes de reencarnarem? Antes de estarem aqui, já pararam para pensar onde é que vocês estavam? Alguém vai dizer, no mundo espiritual. Claro que era no mundo espiritual. Hã? Na barriga da minha mãe. Não, e antes? No mundo espiritual. Claro, no mundo espiritual. Mas em que situação, em que lugar, na companhia de quem, passando por que situação, por que contexto? Já pararam para pensar nisso? Então, pensem agora. Pensem onde é que vocês estavam antes de reencarnar. E pensem o seguinte, será que foi fácil reencarnar? Será que foi compulsório? Vocês não estavam nem aí para nada, aí um benfeitor foi lá, pegou vocês, miniaturizou, ligou ao corpo de uma mãe, e aí você, todo o processo da concepção que a gente vai discutir aqui, aí você nasceu, você nem se deu conta ainda de que está reencarnado, agora que você está se dando conta. Ou será que houve uma preparação? Será que foi fácil encontrar pais que te aceitassem? Ou será que você era um espírito difícil, que ninguém queria assumir essa tarefa de te educar, de te receber no lar? Como é que eu vou saber isso? Pelas minhas tendências. Será que eu sou um espírito difícil? A minha mãe e meu pai tiveram que ser muito bem convencidos para eu vir? Ou será que o plano espiritual me impôs a eles, sem eles nem terem chance de decidir? E falaram, vai esse. A gente precisa de alguém que assuma, e ninguém mais quer, então vai você. Como vocês não precisam contar para mim isso, eu também não vou contar para vocês o que eu penso, vocês podem pensar com verdade, com fidelidade ao real. Façam essa avaliação e vejam, e vocês vão constatar que, em determinado momento, a programação reencarnatória de vocês, ela envolveu muito esforço. Esforço do plano espiritual. Será que lá no mundo espiritual tinha alguém interessado em interceder por você? Interessado a gastar seu mérito, pedindo a Deus por você, para você voltar? Para te livrar de uma situação penosa e mandar você para o corpo físico, para que você recomece e acerte? Ou será que foi fácil? Será que nós temos amigos lá que capazes de fazer essa intercessão? Então, essas questões vêm à mente de quem estuda sobre reencarnação. E aí a gente começa a valorizar a família, a mãe que se permitiu receber o filho, o pai que permitiu receber o filho, o contexto familiar do entorno, o amigo espiritual que intercedeu, que fez longas reuniões com os pais em desdobramento, tentando mostrar que você seria grato, que você teria proveito dessa vida, que não seria só um estorvo na vida daquela família que ia ter que receber mais uma criança, que ia ter que trabalhar mais para alimentar mais um. Então, olha como a gente tem que ser grato a uma série de coisas que a gente não pensa. Porque o plano espiritual intercede, mobiliza, cria recursos, mas eles têm uma regra. Eles não criam, me faltou a palavra agora, eles não contradizem o livre-arbítrio de quem vai receber. Então, o plano espiritual poderia investir muito, e a família, a mãe, o pai, dizer, não quero, bater o pé, não quero. O livre-arbítrio ia prevalecer. Então, o plano espiritual movimenta tudo para a gente reencarnar, considerando e respeitando o livre-arbítrio de quem vai receber. Então, houve aceitação. Talvez tenha sido fácil, talvez tenha pessoas aqui que teve mais disputas de quem seriam os pais. Não, eu quero, não, eu quero. Talvez tenhamos alguns de nós que foi preciso muito investimento para alguém aceitar, porque sabia da responsabilidade de trabalhar os conceitos para transformar um espírito que trazia algumas tendências negativas em um espírito mais renovado quando deixar a carne. Então, por isso, a gente tem que ter gratidão pela reencarnação. Ah, mas essa reencarnação doente, pobre, uma dificuldade, é abençoada.
quanto maior dificuldade, mais impele a alma para o alto. Então, a gente não pode ser ingrato. Não pode passar por esse período de anos que estamos encarnados como se fosse automático. Temos que agradecer a vida, porque há um investimento muito grande para isso acontecer, que a gente, muitas das vezes, mesmo espírita, não se dá conta. Então, o Livro dos Espíritos vem nos explicando, e André Luiz é um dos que mais explica a gente esse mecanismo da reencarnação, e no futuro outras informações serão trazidas, à medida que a ciência evolui, a nossa compreensão aumenta, o plano espiritual pode nos dar mais detalhes sobre esse processo de união da alma e do corpo. Mas o que o Livro dos Espíritos diz? Em que momento a alma se une ao corpo? A união começa na concepção. O espírita não pode jamais esquecer esse primeiro período dessa frase aqui. A união começa na concepção. Então, o aborto não é admissível em hipótese alguma. Ele não é admissível porque já tem uma vida ali, tem um espírito ali. Além de ter uma vida que merece ser valorizada em qualquer aspecto que for considerada, diz Joana de Ângeles, tem um espírito aproveitando a oportunidade. Então, espírita não defende aborto. E espírita se impõe, coloca o seu conhecimento no momento certo, sem briga, sem discussão, mas pontuando que é a favor da vida. E, se for preciso dizer, contrário ao aborto. Mas só é completa na ocasião do nascimento, onde os laços, que estão cada vez mais se encurtando, se ajustam. Desde o instante da concepção, o espírito designado para habitar certo corpo, a este se liga por um laço fluídico que cada vez mais vai se apertando, até o instante em que a criança vê a luz. O grito que o recém-nascido solta anuncia que ela se conta no número dos vivos e dos servos de Deus. É definitiva a união do espírito com o corpo? Desde o momento da concepção? Durante esta primeira fase, poderia o espírito renunciar a habitar o corpo que lhe está destinado? É definitiva a união, no sentido de que outro espírito não poderia substituir o que está designado para aquele corpo. Então, houve a concepção, a ligação do espírito ao corpo. Então, Kardec pergunta assim, vamos imaginar que com 3 semanas aquele espírito fala, não quero não. Vai você no meu lugar? Não pode. Está ligado já, não tem como fazer isso. Não, vou sair, vai você, me dá o seu fio aqui, deixa eu ligar no lugar do meu. Não pode. Cada um recebe, né, o seu processo individual. Mas como os laços que ao corpo prendem são ainda muito fracos, facilmente se rompem. E podem romper-se por vontade do espírito se este recua diante da prova que escolheu. Em tal caso, porém, a criança não vinga. Então, a Divaldo foi perguntado sobre essa questão. Se os espíritos podem desligar o laço lá a qualquer hora e se mandar, né? Aí há o aborto espontâneo. Divaldo explicou o seguinte, isso só ocorre com espíritos já com um certo grau de elevação, se eles considerarem que a mudança de planos. Então, um espírito superior programou a reencarnação. Então, ele está lá, a gestação está indo, saudável, mãe saudável, tudo. Só que, em determinado momento, acontece, um exemplo, né? Acontece algo na Terra que muda a perspectiva que ele precisaria para reencarnar. Muda alguma coisa, acontecimento que ele tinha programado de futuro, não? A gente sabe que essas coisas estão programadas de acordo com a vontade divina, mas tem o livre-arbítrio da criatura. Há uma situação que aconteceu diferente do que ele planejava. Que é interessante que ele espere um pouco mais antes de reencarnar, que ele reencarne num contexto diferente daqui a alguns anos. Então, nesse caso, segundo Divaldo,
que a explicação dos espíritos aqui ela é genérica, né? Pode, por vontade do espírito, se ele desiste, né? Então, Divaldo diz que o espírito superior pode fazer uma consideração e rever a programação e achar, não, é melhor eu esperar daqui a alguns anos para ir. Isso pode acontecer. Os espíritos em condição mediana, eles não têm essa possibilidade. O laço é ligado ao corpo de maneira irresistível. Mas o que pode acontecer, que a doutrina espírita vai nos mostrar em outros momentos, é que o espírito não está querendo conscientemente desligar, não. Mas ele traz uma vibração tão pesada da sua consciência ainda emitindo energias tão negativas, que ele automaticamente, irradiando essas energias, no complexo aparelho ali da gestação, a energia dele corta o laço. Então, muitas das vezes, os abortos espontâneos são por conta dessas questões. Eu não estou generalizando, mas muitas das vezes são por conta dessas questões. O espírito traz uma energia ainda muito negativa. Então, ele não consegue manter no ventre da mãe a estrutura que está sendo formada para abrigá-lo. Aí há um choque vibratório ali, ou, por outro lado, por questões ligadas à maternidade. A mãe começa a sentir determinadas situações ligadas àquele espírito e emite ondas inconscientes que fazem com que o laço se rompa. Mas, por vontade, só os espíritos superiores e considerando situações importantes para a tarefa dele. Não por medinho, estou indo embora, né, porque o plano espiritual não permite. Então, é um adendo a essa questão que eu achei importante levantar. O que faz o espírito se o corpo que ele escolheu morre antes de se verificar o nascimento? Escolhe outro. Qual a utilidade dessas mortes prematuras? Dão-lhe casa, as mais das vezes, as imperfeições da matéria. Então, quantas mulheres perdem gestações por trombofilia, por outras doenças ligadas à gestação? Então, é uma questão que a causa é a imperfeição da matéria. Mas a causa da causa são questões ligadas à necessidade de prova da mãe, nesse caso. Então, por que a mulher tem um problema no útero, um problema hormonal, um problema vascular que faz com que ela aborte? Porque ela é um espírito endividado e essa é a prova que ela traz. E aí o espírito sofre aquele constrangimento, porque também é um espírito que precisa daquela prova para o seu aperfeiçoamento. Então, ele reencarna, escolhe o outro, uma programação para que ele retorne. Ai, desculpa, falhou, foi lá para cima. O ser não tem, então... Deixa eu ver se eu consigo consertar rapidinho aqui. É porque eu fiz isso num outro computador. Então, o que aconteceu? Ele desformatou, eu tentei formatar, mas deu umas coisas esquisitas aqui. Mas a gente resolve. Olha só como é que a gente faz. Está melhorando, está vendo? Espera aí que quando a gente fica ansiosa, aí a mão não fica firme. Bem, acho que agora melhorou. Vamos ver aqui. Pronto, resolveu. Que utilidade encontrará um espírito na sua encarnação em um corpo que morre poucos dias depois de nascido? O ser não tem, então, consciência plena da sua existência, como encarnado, né? Assim, a importância da morte é quase nenhuma. Conforme já dissemos, o que há nesses casos de morte prematura é uma prova para os pais. Então, enquanto ser, enquanto encarnado, ele ainda não tem essa consciência. Mas, enquanto espírito, ele provavelmente sabia. Se não sabia, o plano, quem programou para ele sabia da necessidade daquele tempinho ali. Mais à frente, ele vai entender por que foi necessário tudo aquilo. No intervalo que medeia a concepção ao nascimento, goza o espírito de todas as suas faculdades? Mais ou menos, conforme o ponto em que se ache dessa fase, porquanto ainda não está encarnado, mas apenas ligado. A partir do instante da concepção, começa o espírito a ser tomado de perturbação, que o adverte que lhe soou o momento de começar uma nova existência corpórea.
essa perturbação cresce de contínuo até o nascimento. Nesse intervalo, seu estado é quase idêntico ao de um espírito encarnado durante o sono. À medida que a hora do nascimento se aproxima, as suas ideias se apagam, assim como a lembrança do passado, do qual deixa de ter consciência na condição de homem, logo que entra na vida. Essa lembrança, porém, lhe volta pouco a pouco a terminar o estado de espírito. Então, há uma miniaturização, que é André Luiz que vai explicar, onde o espírito começa meio que a compactar, para usar uma linguagem do computador, quando você quer diminuir o tamanho dos arquivos, né, para transferir para algum lugar, você vai compactando, zipando, né? Então, o espírito começa a ter compactadas as suas lembranças, as suas memórias, as suas tendências, os seus conhecimentos. Isso vai meio que se compactando ali nele, e aí ele está na condição quase de alguém que está sonolento, sem muita consciência disso. E aí, quando há o nascimento, ele vai, ao longo do tempo, descompactando esses registros na medida da necessidade, à medida do incentivo, da influenciação. Então, ele vai lembrando. Por isso que a infância é o melhor período para a educação moral, porque o espírito vai, a pouco e pouco, se assenhoreando dos seus recursos. Ele não lembra como ele aprendeu aquilo, mas ele mostra que aprendeu. Ele age como alguém que já aprendeu, tanto para o bem quanto para o mal. Por isso que, na infância, você molda isso com mais facilidade, porque, à medida que surge, ele recebe um outro conhecimento que vai ou reforçar aquele valor que ele traz, que é positivo, ou vai substituir, mostrando para ele que aquele valor é negativo, e ele reencarnou justamente para se libertar daquilo. Por isso que a infância é esse período rico de experiências e de observação, e fácil de manipular o espírito que está chegando. Quando ele sai da infância, ainda é possível essa educação, mas é mais difícil, redunda em mais esforço. Constitui crime a provocação do aborto em qualquer período da gestação? Há crime sempre que transgredis a lei de Deus. Uma mãe ou quem quer que seja, olha bem, o quem quer que seja, cometerá crime sempre que tirar a vida de uma criança antes do seu nascimento. Por isso que impede uma alma de passar pelas provas a que serviria de instrumento o corpo que se estava formando. Então, quem quer que seja, o pai omisso, que não assume a criança, o médico e toda a equipe que promoveu o aborto, o conselheiro ou a conselheira que incentivou, a pessoa que poderia ter orientado e se omitiu por indiferença. Então, quem quer que seja que impeça uma criança de nascer é um criminoso. Isso não tem senão, não tem exceção. Então, há um debate atual em torno do aborto em que nós, espíritas, precisamos nos posicionar. Não tem mais espaço para aquela história assim, vou ficar na minha, quem quiser que pense, eu não vou fazer, quem quiser que faça. Não, acabou esse momento. O espírito é chamado a uma tarefa, e a tarefa é de divulgação da doutrina. Então, você vai adequar a sua fala, é claro que aí você tem que ter experiência, tem que ter estudo, tem que estar dominando esse conteúdo para você poder falar com conhecimento de causa, para que você defenda. Eu estudo num ambiente materialista por excelência, que é a Fiocruz, em que todos, desde a recepcionista até o pós-doutor, defende o aborto, que é a favor do aborto, porque é uma questão de saúde pública, porque morrem muitas pessoas, muitas mulheres, por abortos clandestinos. Então, a lógica é essa. Já que morre muita gente por aborto clandestino, vamos liberar o aborto. Então, a lógica é a mesma que, já que morre muita gente no trânsito porque alguém bebeu e dirigiu, vamos liberar a bebida na direção, porque aí está tudo, não é mais crime. Não é? É a mesma lógica. É crime beber e dirigir porque você mata a pessoa que foi atropelada.
e se mata, né? Mas aí a responsabilidade é sua. Então, é a mesma coisa o aborto. Vamos liberar o aborto porque é crime o aborto, então a mulher faz o aborto clandestinamente. É a mesma lógica. Então, já que é crime dirigir e beber, vamos liberar, porque aí está todo mundo morrendo e não é mais crime. Está morrendo mesmo. Então, é uma lógica ignorante, manipulada por aqueles que querem impor uma ação materialista no planeta que está saindo dessa fase do materialismo. São grupos, e são grupos pequenos, mas que fazem barulho, que estão querendo impor à sociedade que se mantenha no planeta de provas e expiações, que não migre para o planeta feliz depois de passar pela era de transição. Então, um dia desses, discutindo essa questão, né, e aí você não pode, no meu caso, eu não podia, no momento, evocar a questão religiosa, que quando você evoca a questão religiosa, o seu argumento já é anulado, porque você, não estamos falando de religião. Então, eu comecei a usar outros argumentos, que não usem a religião. E aí, eu comecei sempre a falar, eu sou contra o aborto, eu sou a favor de manter a gestação. Porque é uma vida, eu valorizo a vida. Então, a vida não é uma questão religiosa valorizar. Quando você fala que valoriza a vida é uma questão social, né? Não é religiosa. Todo mundo que tem um mínimo de noção valoriza a vida. Então, eu valorizo a vida. Ali tem uma vida. Você vê que, a partir de 3 semanas, você já tem a formação do tubo neural, que já vai virar um cérebro. Então, se a base deles toda é o cérebro, então eu uso o cérebro. Já tem um cérebro, já tem estímulos nervosos, é uma vida. E aí fica sempre essa discussão. Aí entra a questão do aborto por estupro. É o mesmo raciocínio, tem uma vida. Você tem que resolver a questão do crime contra a mulher de uma maneira. Agora, você não pode criar um crime contra uma outra vida que é inocente, que não fez nada naquela circunstância, naquele contexto, para passar. E aí estava essa discussão, né? Aí a gente acaba sempre a discussão, porque ninguém quer brigar, né? Aquela coisa toda, mas eu nunca deixo de colocar a minha posição. Aí, esses dias, nós estávamos apresentando um trabalho, uma das vertentes do trabalho era o desenvolvimento dos frangos, né, com os superpeitorais, que em 3 dias, 4 dias, sei lá, você engorda um frango para ir para o mercado. Então, você produz frango, aqueles frangões, né, com peitão, né, todo, mas em condições de sofrimento para o bicho muito difícil, né, porque o bicho está ali naquela situação. Aquilo é um equívoco, aquilo não isso é contrário às leis de Deus. Tudo bem, também não justifica você parar de comer frango porque os frangos estão sendo engordados de maneira indevida. Aí já é ir para o outro extremo. Por quê? Existe na cadeia alimentar, eu estou citando isso só para contextualizar essa questão, existe na cadeia alimentar os produtores e os consumidores. Então, tem consumidor primário, consumidor terciário, etc. Então, o frango, com relação a nós, nós nos alimentamos dos frangos. Por isso, tem mais frangos do que pessoas, né? Na cadeia alimentar vai fazendo assim, né? Tem mais produtor do que consumidor primário, que tem mais do que consumidor secundário, e assim sucessivamente. Se fosse ao contrário, tivesse mais pessoas do que frangos comeriam pessoas. Concordam? Então, se tem mais frango do que pessoas comem frangos. Até aí, tudo bem. Se você não quer comer frango, é um direito que te assiste, né? Mas não é porque estão superalimentando os frangos para vender. O erro aí está em que você produz além da necessidade. Por que você não produz os frangos na medida da necessidade da população? E as estatísticas mostram que, do ano passado, de 2016 para 2017, houve a diminuição do consumo de frango. Então, se houve a diminuição, qual é a tendência? Você diminuir, né, o cultivo do frango para abate. Mas não. O modo de produção que a gente vive faz com que você desenvolva cada vez técnicas de exploração do frango para o lucro. Então, o erro é você investir no lucro e não somente na subsistência. Que, se você investisse só na subsistência do frango, para ser a subsistência do humano, sem esses
requintes de crueldade com o bicho, e aí o que eu estou falando do frango vale para o boi, etc. e tal, você não quebraria o equilíbrio das leis da cadeia alimentar. Então, a discussão era essa. E aí as pessoas estavam indignadas, nervosas, a ponto de ir lá pegar o dono da granja, né, e reclamar. E aí eu questionei. Mas, coitado do frango, pobre do frango, o frango sofre. Aí eu aproveitei e questionei. Vocês estão tão indignados com o sofrimento do frango, e eu concordo, o frango sofre, tem um princípio espiritual ali. E estão defendendo o aborto. A vida da criança que está ali, que não vai nascer, é tão importante quanto o frango que está lá e que está, na sua dor, evoluindo. Que André Luiz vai dizer que esse tipo de dor é a dor-evolução. Está lá no livro Ação e Reação. Então, olha como os argumentos são incoerentes. São argumentos para dominar, manter as pessoas na ignorância e fazer com que até vocês comecem a achar que o aborto, quando a mocinha, coitada, foi estuprada, é até justificável. Não é. Não é. Porque a vida que está ali não tem nada a ver com a conjuntura que ocorreu. Se você não consegue olhar para aquela criança psicologicamente, você lembra de todo o seu sofrimento, que é real, não estou minimizando, você dá em adoção, porque o espírito precisa nascer. Então, eu estou gastando um tempo para falar isso, porque nós precisamos defender essa tese, que é tese de vida, e não ficar por aí aceitando que as pessoas coloquem exceções no aborto. A única exceção que foi colocada no século XIX, que não justifica mais no XXI, foi a questão de se a vida da mãe está em perigo, salva-se a vida da mãe. No século XXI não se justifica, porque a ciência já conhece todas as possibilidades de morte da mãe e pode tratar prematuramente. Então, no pré-natal, você identifica todas as possibilidades. Não tem justificativa de você chegar e dizer vamos interromper a gravidez na quarta semana, na quinta semana, não sei, porque senão a mãe vai morrer. Não, não existe mais isso. Você tem intervenções médicas, científicas, que dizem a mãe corre o risco, então vamos tratar a mãe para que ela leve a gestação a termo. Então, aquele item que está lá no Livro dos Espíritos, se a vida da mãe está em risco, opta-se pela vida da mãe, porque é o bom senso, pela lógica, não se justifica mais no século XXI, porque não existe mais essa causa. No século XIX existia. Você não tinha pré-natal, você não tinha técnica de acompanhamento do parto, cesariana, nem sei se já existia, se existia, estava no início. Então, nós somos a favor da vida do frango também, mas, sobretudo, da vida humana. Então, é só para a gente posicionar isso aqui. E aí, seguindo, a gente vê ali um desenho que mostra o ciclo da fecundidade, da liberação do óvulo até a anidação, né? Então, a maioria já aprendeu isso na escola, né? No primeiro dia o óvulo é liberado, aí há a fecundação, ele se transforma numa célula ovo ou zigoto, né? Está transcorrendo pela tuba uterina, aí ele começa a se dividir, né? O zigoto começa a se dividir, está no estágio de 2 células, 4 células, 8 células, chegou aqui na fase de mórula, de blastocisto, se nidou no dia o 7º dia, nidou, ou seja, se implantou na parede do útero, e aí ele vai ter em torno de 39, 40, 41 semanas para, contando todo o processo, para se desenvolver. E aí, antes da gente avançar, a gente vai ver uma questão aqui, depois eu mostro esse. Deixa eu mostrar uma outra coisa aqui, para vocês verem isso com uma animação. Solta o som aí, ô Cefas. Solta o som, DJ. DJ Cefas. O que houve aqui? Espera aí, calma, muita calma nesta hora. Fecha isso, espera aí, DJ. A maioria deve conhecer esse vídeo. Tem que apagar aí, alguém apaga isso, fica melhor. Deixa eu voltar com a luz apagada. O óvulo saiu do ovário, está caminhando pela tuba.
quem vai vencer a corrida, vamos torcer. Aí um venceu, um só vai vencer todo mundo, chega quase junto. Ó, esse aí venceu. Aí ele faz uma dificuldade enorme, consegue vencer a barreira. Conseguiu vencer a barreira. Aí o óvulo se implantou ali, ó. Aí começa a divisão. Bonito, né? Pode bater palma. Então não terminou, não acabou não. Então isso aqui foi para mostrar aquilo que a gente narrou ali sobre a vida, sobre o milagre, né? Usando a palavra, né, no sentido usual, né? Não no sentido real, né, da vida. E aí aquele processo todo ali é feito estando o espírito ligado ali e estando os construtores do plano espiritual administrando tudo aquilo ali. E aquele espermatozoide que chega está trazendo a carga genética que vai se unir com a carga genética da mãe, que o óvulo que saiu também foi aquele que explodiu, né? Foi também identificado como o mais necessário e que vai trazer ali as condições para o espírito desenvolver a sua reencarnação. E aí eu vou agilizar um pouco, porque eu pensei o tempo diferentemente, mas eu vou agilizar um pouco, mostrando como essa questão é tratada pelos espíritos superiores, os técnicos da reencarnação, e a gente vai ver isso em vários livros, do André Luiz, principalmente. Esse aqui é do livro Ação e Reação, do capítulo Sanções e Auxílios, sumiu daqui o título, onde foi colocada uma estátua notável, reproduzindo o corpo humano transparente aos nossos olhos, André Luiz narrando, a qual apenas faltava o sopro espiritual para revelar-se viva. Visualizávamos todos os órgãos, contudo, nosso maior interesse concentrava-se no sistema endocrínico, no qual as glândulas se salientavam por fulgurações de luz. A epífise, a hipófise. Então, ele vai narrando que houve uma programação espiritual para alguém reencarnar que era feita antes, né, lá no mundo espiritual, onde eles colocaram o molde do corpo, onde eles iam lá pontuando como seria o corpo físico daquele espírito e como eles iam comandar tudo aquilo. E aí Hilário questiona se existem institutos especiais para providenciar as irregularidades orgânicas solicitadas,
e ele explica que sim. Espera aí. Espera aí, que ele está... Ele explica que sim, que Druso, né, que é o instrutor desse livro, responde afirmativamente, diz que a bondade do Senhor é infinita e permite-nos a graça de suplicar os impedimentos a que nos referimos. Aquilo que a gente falou lá no início, os impedimentos que a gente pede para que não fracassemos de novo. A falta de uma perna maior que a outra, um ouvido que não funciona, os olhos que não funcionam, o cérebro que não funciona direito. Permite-nos a graça de suplicar os impedimentos que nos referimos, porque o reconhecimento de nossas fraquezas e transgressões nos faz imenso bem ao espírito endividado. E aí eu trouxe o relato dos 3 capítulos de Missionários da Luz que mais falam sobre essa questão. Então, todo mundo que está aqui precisa fazer o dever de casa de ler os capítulos 12, 13 e 14 de Missionários da Luz, que dão a ideia mais clara sobre reencarnação que vocês podem ter. Alexandre, que é o guia espírita, o instrutor da área, ele explica que não existe uma encarnação igual à outra. Cada uma vai ser definida de acordo com a necessidade do espírito. Existem, digamos assim, eu dizendo, né, baseado na fala dele, pacotes de reencarnação. Então, dado o grau de evolução de determinado espírito, eles vão reencarnar dentro dessa programação aqui, dessas coisas mais ou menos definidas. Mas aqueles que já têm determinado nível de consciência, já evoluíram por um certo bem que têm feito, mas ainda guardam débitos do passado, eles têm um investimento maior na reencarnação. Por quê? Privilégio? Não, não é privilégio. Mas é porque nós... Vamos colocar que nós estejamos nessa posição. Nós estamos aqui, temos um nível de consciência já desenvolvido, então isso significa que nós já temos alguns méritos que alcançamos. A nossa reencarnação provavelmente não foi compulsória, nós viemos preparados para esta reencarnação, que é uma reencarnação, digamos assim, essencial. É uma reencarnação estratégica, a palavra que eu estava esperando. Por quê? Porque nós somos espíritas na era de transição. Temos uma responsabilidade com o nosso planeta muito maior do que a responsabilidade individual que trazemos. Então, a gente já foi objeto de determinado investimento. Já temos algum mérito, embora tenhamos débitos. Então, a reencarnação do Segismundo era assim. E foi programada para que ele tirasse o máximo de proveito. Então, quem conhece a história vai lembrar, e esses slides foram cedidos pelo Allan Kardec da Flórida, eles colocam na internet, disponibilizam para download gratuito, então, eu estou citando a fonte por uma questão de justiça. No capítulo 12, então, eu vou só resumir a questão para vocês entenderem o processo da reencarnação do Segismundo, que resume tudo isso que eu vinha falando ao longo da nossa conversa. Então, está dando para ver direitinho? Tá, né? Então, está lá, Alexandre, de roupa meio amarelada, o Herculano no meio e o André Luiz. Alexandre é o instrutor, o Herculano é quem está conduzindo as atividades, né, que veio pedir ajuda para o Segismundo, e André Luiz está lá acompanhando e narrando para a gente. Aí o Herculano pergunta, Alexandre, lembra-se do Segismundo, nosso velho amigo? Sim, o drama dele ainda vive em nossa memória. Ambos lhe devemos muitos favores. Segismundo voltará à vida física e necessita da nossa colaboração urgente. Então, lembra que eu falei do exercício que vocês fizeram? Quem foi que planejou? Alguém intercedeu? Então, essa situação. Apesar de hoje ser um espírito mais esclarecido, Segismundo adquiriu compromissos muito sérios em seu passado espiritual. Herculano, essa situação faz com que uma nova encarnação de resgate, ao lado daqueles a quem prejudicou, se faça necessária. Quem são as outras personagens? Adelino, que é o infeliz marido que Segismundo assassinou em uma competição armada, não diz ou não se foi um duelo ou não. Raquel, a viúva de Adelino, então em desespero, terminou nos caminhos da prostituição, e o Segismundo. Então, Adelino, Segismundo e Raquel estavam lá numa situação difícil depois dessa reencarnação, onde o Segismundo comprometeu, né, a Raquel, e o Adelino, desesperado, matou o Segismundo, e a Raquel acabou virando prostituta. Estavam todos numa situação difícil. A lei da reencarnação objetiva a evolução, já falamos. Todo drama entre criaturas traz
consequências para os espíritos. É necessário, com o tempo, transformar o ódio e a mágoa em perdão e amor. Então, é a lei, eles precisavam se perdoar. Aí houve o trabalho intercessório, né? Herculano veio interceder, a família de Raquel veio interceder. Veremos o que será feito pela espiritualidade amiga para que as resistências à reencarnação de Segismundo sejam vivenciadas. Então, aquela intercessão que nós falávamos, será que foi preciso intercessão para que nós reencarnássemos? Será que foi fácil? Tinha alguém intercedendo pela gente? No caso de Segismundo, o Alexandre falou logo, eu devo muito favor a ele, então vou ajudar na reencarnação. Será que a gente tinha alguém lá podendo ajudar a gente? Aí, André Luiz, Alexandre explicou-me que, no outro tempo, receberam alguns favores das personalidades envolvidas naquele caso de reencarnação e que se sentia feliz pela oportunidade de ser útil. Eles foram lá para ajudar. André Luiz e seu instrutor Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel. Herculano, que trouxe Segismundo para aproximação com o casal, esperava-os na entrada da casa. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximaram de Segismundo, o qual se encontrava visivelmente abatido. Por quê? Porque Raquel e Adelino tinham programado, antes de reencarnar, que receberiam, sim, o Segismundo para que houvesse amor e perdão. Mas chegaram aqui na Terra e os outros compromissos, os outros interesses, eles não estavam mais tão certos de que iam receber o espírito como filho. Eles já tinham um filho e não estavam muito querendo receber Segismundo, não, quanto mais porque, embora eles não lembrassem, eles sentiam instintivamente que Segismundo era um inimigo do passado. Segismundo, né, se arrependeu lá no mundo espiritual, trabalhou, conquistou com esforço pessoal oportunidades em nosso lar, né, mas ainda tinha essa dívida na sua consciência. Aí Segismundo, que estava todo animado, começou a ficar triste porque viu que não ia acontecer. Adelino esqueceu as promessas que fez na espiritualidade, o perdão aos meus antigos erros. Ele estava lá triste, está vendo? Ele lá, tristonho, porque não estava conseguindo. Aí o André Luiz fala, o casal não está bem. Alexandre, André Luiz e Herculano se aproximam da casa e percebem que Adelino está aflito de pouca conversa com a esposa. O pensamento envenenado dele destruía a substância da hereditariedade. Olha aquilo que nós falávamos da união da alma e do corpo. Por isso que eu primeiro trouxe a teoria, para a gente poder entender melhor. Então, Adelino sentia a presença de Segismundo, se sentia mal vibratoriamente. Aí ficava aborrecido, mal-humorado em casa, não dava atenção à esposa, e isso estava matando os espermatozoides dele. Essa energia negativa estava matando os espermatozoides dele. Aí os três amigos, né, Alexandre, Herculano e André, viram lá e falaram, o que a gente pode fazer? Aí está lá o Joãozinho, né? Aí Alexandre se aproxima e dá um passe no pequeno Joãozinho para despertar o interesse sobre a conversa dos pais, para que, com suas perguntas pueris, consiga desfazer o mal-estar, melhorar a atitude de Adelino e o clima de relacionamento do casal. Joãozinho, mamãe, por que papai está triste? Aí colocou o pai na saia justa, né? Ele vai ter que dizer alguma coisa. Profundamente comovido com a atitude interessada do filho e o diálogo amoroso da esposa, Adelino despede-se com uma delicadeza não habitual e promete voltar à noite, ele estava indo para o trabalho, mais cedo, para orar juntos ao deitar. O Joãozinho fala, papai, por que eu não venho rezar comigo à noite, comigo e com a mamãe? O espírito está lá influenciando ele. Antes de dormir, conforme prometido, o casal segue com grande atenção a oração dominical proferida, com emotividade infantil pelo pequenino João. O clima de preparação para a aproximação de Segismundo com Adelino melhora. Alexandre diz, estamos convidados a participar das suas mais íntimas orações, acompanhemos. A avó materna de Raquel, olha aí os amigos espirituais ajudando, e mais duas outras entidades também foram acionadas por Herculano. Olha só, já tem 3, 4, 5, 6 espíritos aí envolvidos na reencarnação. Aí, adormecidos, né? Aí pulamos aqui, né, determinadas situações, que o capítulo é grande, então eles oraram, o clima já estava mais ou menos apaziguado entre o casal, graças ao Joãozinho com a interferência do Alexandre. E aí eles foram para a cama, tiveram a vida normal de um casal. Ele ficou mais próximo da esposa, né? Aquela coisa toda, né? E aí aconteceu lá. Aí, adormecidos, Raquel e Adelino abandonam seus corpos físicos. Raquel vai ao encontro da sua avó. Raquel parecia mais lúcida, avó materna, né? Enquanto Adelino vagueava pelo quarto, angustiado e espantado, porque ele saía do corpo, ele via Segismundo,
ele voltava para o corpo, acordava apavorado, né? E aí ele vai meio sobressaltado. Adelino apavora-se ao ver Segismundo. Aí Alexandre vai e interfere, lançando um raio magnético tranquilizador sobre ele, e em seguida convence Adelino de que Segismundo não lhe deseja mais nenhum mal, que está em busca do seu perdão e do seu acolhimento. Aí Alexandre, contempla o pobrezinho, Alexandre fala, que te pede socorro. A cara dele, observa-lhe o estado de humilhação e necessidade. Não te doeria a indiferença dos outros? Aí André fala, compreendi que a aproximação de Segismundo despertava em Adelino reencarnado reminiscências do passado sombrio, onde ele foi um homicida, não é? Aí, comovido com as explicações de Alexandre, Adelino aceita o pedido de perdão de Segismundo, seu algoz em vida pretérita, dissipando nesse momento as pesadas nuvens de ódio que enodoavam o seu perispírito e escondia sua condição de espírito elevado e nobre. Segismundo, perdoe-me, irmão, o Senhor saberá recompensá-lo pelo bem que faz. O perdão de Adelino foi sincero, né, que seria o pai. Satisfeitos com o trabalho da noite, Herculano e Alexandre, e André Luiz e Segismundo deixam a casa de Adelino e Raquel para retornar na semana seguinte para iniciar o serviço da reencarnação. Alexandre, com o auxílio de Jesus, a tarefa foi executada com êxito. André Luiz fica com dúvidas. Não seria lícito providenciar a reencarnação do necessitado sem qualquer delongas? Por que tamanha demonstração de carinho para com o esposo de Raquel? Aí Alexandre responde, o pensamento envenenado de Adelino destruía a substância da hereditariedade, intoxicando a cromatina dentro da própria bolsa seminal. Ele poderia atender aos apelos da natureza, entregando-se à união sexual, mas não atingiria os objetivos sagrados da criação, porque, pelas disposições lamentáveis de sua vida íntima, estava aniquilando as células criadoras ao nascerem. Quando não as aniquilasse por completo, intoxicava os genes do caráter, dificultando-nos a ação. E aí houve todo o processo. André Luiz e Alexandre chegam à casa de Adelino e Raquel na véspera da ligação com o espírito, Segismundo com a matéria orgânica. Lá encontram Herculano e Segismundo em companhia dos espíritos construtores que iam cooperar com a sua formação fetal. Chegou o grande momento. Então, foi aquela noite que eles já estavam mais próximos, né, já tinham retomado a convivência, que houve, né, todo o processo da união sexual e que acarretou a ligação do Segismundo. Aí foram chamados os espíritos construtores, que planejaram a reencarnação, André Luiz, Adelino, Raquel, Joãozinho, Herculano e Segismundo. Alexandre diz, esse não é um estado que você possa entender por enquanto, para André Luiz. Estou examinando a geografia dos genes das estrias cromossômicas, a fim de certificar-me até que ponto poderemos colaborar em favor de nossos amigos, do nosso amigo Segismundo, com recursos magnéticos para a organização das propriedades hereditárias. Então, eles estavam analisando os espermatozoides, quando a gente viu lá no videozinho, que o espermatozoide ganhou a corrida, parece que é o acaso, né? Mas não é o acaso. No caso do Segismundo, eles olharam qual era o espermatozoide que precisava, porque aqui não relata, mas Segismundo ia trazer um problema cardíaco. E ele ia se desenvolver se ele fugisse dos compromissos. E aí tinha que ter lá uma coisa genética, hereditária lá, que fizesse com que ele tivesse esse probleminha. Então, os construtores foram lá, fizeram o espermatozoide certo ganhar a corrida, deram lá um raio magnético e o espermatozoide que estava fraquinho aí começou a correr e ganhou a corrida lá, que era o que eles queriam. Aí André Luiz fica encucado, né? E a lei da herança, da hereditariedade, do DNA que a gente aprende? Porém, será ilimitada? A criatura receberá ao nascer a total imposição dos característicos dos pais ou vai ter interferência? As enfermidades ou as disposições criminosas serão transmitíveis de maneira integral? Porque naquela época ainda tinha aquela dúvida se disposição criminosa ia no DNA. Hoje a gente sabe que não é. Isso é uma questão social, uma questão espiritual, não é uma questão de DNA. Não, André, a criatura terrena herda tendências, não qualidades. As primeiras ser com o homem que renasce desde os primeiros dias de luta, não só em seu corpo transitório, mas também no ambiente geral que foi chamado a viver. Então, isso a gente já explicou. Ante a iminência da reencarnação, Segismundo começa a ficar abatido, com medo, fraco, incapacitado, receava fracassar de novo. Com o incentivo dos amigos, ele se sentia mais confortado.
deve ter acontecido com a gente, né? Na hora de voltar, e aí, se eu fracassar de novo? Aí os espíritos falam, não, nós vamos estar ajudando vocês. Tem gente lá reencarnada que vai ajudar. Tem a Sociedade Espírita Joana de Ângeles, que vai te ajudar. O problema é se você ficar sendo preguiçoso, em vez de ir para o centro, ir para outro lugar. Mas a gente vai estar perto te ajudando. E aí Sergismundo ficou mais né, animado. Aí aconteceu todo, antes de iniciar o processo de reencarnação, Sergismundo aguardava aflito na pequena câmara de repouso, no seu futuro lar, no momento... Tudo isso foi feito no lar do casal, que foi preparado para isso. Existem, então, aqueles que reencarnam inconscientes, isso a gente já falou, não vamos aprofundar. Estou acabando. Os espíritos construtores iniciaram o progresso de magnetização do corpo, e aí houve todo o processo, está vendo? Ele miniaturizou e foi ligado ao corpo. Foi entregue, né, à avó materna, que fez a ligação no corpo da mãe. Ó, a avó materna trouxe, a mãe estava desdobrada, fez a entrega. Olha que bonito, né? A cerimônia de reencarnação. Aí ela recebeu no mundo espiritual, após uma prece, e aí tudo aconteceu ali, ó, a ligação no laço fluídico, no corpo físico. Primeiro ele foi entregue no corpo espiritual, depois foi a ligação no corpo físico. E aí, aquilo ali a gente já viu, né, no vídeo, os espíritos atuaram, deram um passe, e aí André Luiz fala, pronto, o trabalho continuou. Então, desculpe pelo avançar da hora, tinha algumas coisas ainda, mas eu vou só passar para vocês verem. De exemplos de valorização da reencarnação. Da turma que está no Espiritismo, aproveitando mesmo com as suas dificuldades, e se esforçando, trazendo lá olha vocês aí, trazendo a contribuição, valorizando a reencarnação. Esse menino é autista, mas é um grande esforçado na doutrina espírita. Tem aqueles que têm o corpo saudável, então tem mais ainda oportunidade de contribuir. Dona Maria, que eu considero que aproveitou bastante a reencarnação dentro das limitações dela, fez muito mais do que eu tenho feito, né? Fez muito mais do que muito aqui, ia para a feira do livro, trabalhava. Então, isso é valorização da reencarnação. E fica como mensagem a mensagem da Sheila falando que está tudo certo. Cada um lê. Desculpa pelo avançar da hora.